Estamos de volta com mais um encontro do nosso curso de Kubernetes e hoje no nosso quinto encontro a gente vai praticar um pouco mais sobre o cluster Single Node, o cluster de uma máquina só, nesse caso a máquina master, como a gente viu no nosso encontro passado. Como eu te disse, o cluster Single Node no K8s é composto por uma máquina física única que faz a função do master node. Se a gente tivesse o cluster multinode, que a gente vai ver posteriormente, onde a gente tem várias máquinas, aí sim, a gente tem um master ou mais masters seguidos de seus workers, worker ou workers, né? Então pode ser um como vários as máquinas que são gerenciadas por essa ou essas masters. Pode-se instalar a versão do K8s Single Node em alguns módulos. A gente tem o micro K8s, que a gente não vai usar porque ele é mais específico para dispositivos embarcados. Então, sempre que você tem um sistema embarcado, em dispositivos embarcados, o micro K8s é a melhor solução, nesse caso single nodes. Ele é mais estável, né? Então tem toda aquela questão de segurança, estabilidade, desempenho, feito especificamente para dispositivos embarcados, então as suas características são mais aprimoradas nesses aspectos. Para o nosso ambiente de hoje, a gente vai utilizar o que a gente chama de Minikube, que é o Kubernetes, né, o K8s, de uma forma um pouco mais pequena, mais compacta. A instalação também pode ser feita dele em um cluster, onde que a gente tem o ambiente multinode, com masters e os worker nodes. Certo? Eu não vou colocar aqui a instalação na prática, mas eu te trouxe um guia, digamos assim, da instalação para que você execute lá num Linux baseado em Debian. Aí você já tem o Kubernetes Single Node funcionando de uma forma full, digamos assim, tá? O primeiro passo, digamos assim, é instalar o Docker em todos os nodes. Se a gente tem um ambiente single node, seria uma máquina só, mas em ambiente multinode, o padrão segue o mesmo. A gente precisa ter o Docker para fazer o gerenciamento dos pods, no caso dos nossos containers ali do K8s. Então isso precisa ser, digamos assim, o Docker Runtime ele precisa estar presente em todos os nossos nodes, ou seja, todas as nossas máquinas físicas. Para instalar o Docker aqui, eu trouxe um passo a passo. Você não precisa simplesmente escrever isso aqui. Você pode copiar e colar lá no meu site bsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, o link do site vai estar aí na descrição. Você acessa lá o post de Kubernetes e aí esse passo a passo vai estar todo lá. Você simplesmente copia e cola. Não precisa ficar decorando esses comandos aqui, nem é necessário para a gente nesse momento e em momento algum. Você primeiro vai instalar o curl. Eu fiz via curl aqui no caso, e aí você executa, né, com o link do Docker, no caso, que a gente vai instalar, adiciona a chave ao repositório, também, né, a lista de repositórios, atualiza a lista de repositórios, e aqui lista o Docker Community Edition, instala o Docker. Eu coloquei uma versão específica aqui, tá? Porque daí é mais fácil da gente trabalhar, ou é uma versão também mais estável. A gente congela o processo para não ser mais atualizado, para ficar interessante, para não ter nenhuma modificação no meio do percurso, certo? Com todos esses nossos comandos aqui, criamos uma pasta, né, um diretório, no caso, makedir, lá no systemd do docservice.d, que aí a gente vai fazer isso de uma forma manual. A gente coloca o daemon reload, restart o Docker e aí a gente vê se o Docker está instalado com o comando sudo docker version, que no caso, né, a gente hipoteticamente falando, precisa mostrar a versão ali do Docker para te dizer não, o Docker está instalado sim de uma forma correta e a versão é essa de acordo com o que você, usuário, solicitou, que é um comando Docker, está funcionando tudo perfeitamente bem, ok? O segundo passo é instalar o K8s, então o Kubernetes, também em todos os nodes. Tá? A gente tem o Docker e o Kubernetes, nesse caso aqui seria numa máquina só, claro. E no final aqui a gente desabilita o swap, para que o K8s funcione melhor, ele funciona com o swap desabilitado. Então também a gente vai instalar via curl, a gente coloca aqui o EOF com o conteúdo para a gente colocar no source.list.d, que é onde é que vai ficar, né, no caso, a parte do Kubernetes especificamente,
que a gente vai instalar, lançador e tudo mais. Atualiza a lista de repositórios, lança ali o kubelet, instala ele, que é o componente do Kubernetes. Então a gente vai instalar o Kubernetes como? Sudo apt install Kubernetes? Não, a gente vai instalar os componentes dele, o kubelet, o kubeadm e o kubectl, que é, no caso aqui, os comandinhos onde é que a gente executa os comandos, né, interage com o Kubernetes. Todos eles eu coloquei numa versão específica, para que o kubelet não entre numa versão e o kubectl em outra, o kubeadm em outra. Né? Então todos vão ficar na mesma versão para não ter nenhum problema nesse contexto. É sempre importante nesse tipo de coisa, quando a gente fala em questão de assim, servidores, cluster, a gente pegar uma versão estável, que já tem muita experiência de funcionamento na comunidade, e seguir com aquela versão para todos os componentes, digamos assim, que a gente vai utilizar da forma mais possível, que mais possível seja, digamos assim. Porque daí a gente consegue trabalhar com o mínimo de latência, digamos assim, de erro possível. Então aqui a gente faz o apt-mark hold do kubelet, kubeadm, kubectl, a gente vai congelar eles para não serem nunca atualizados e aí não ter essa diferenciação de versão posteriormente, né? A gente vai evitar isso. E aí a gente mostra a versão do kubeadm só para mostrar que as coisas foram instaladas com sucesso e desabilita aqui com esses dois comandos o swap para o nosso Kubernetes, no caso para os nossos componentes, né, do Kubernetes. Ok? A gente não vai fazer isso em máquina física, no nosso caso, porque eu tenho aqui um Linux baseado em Arch, daí já é uma questão um pouquinho diferente. Ali a pessoa que já tem um Red Hat, ou a pessoa que tem um Windows, tem um Mac, tem um Chrome OS, sei lá, né? Mas alguma coisa desse tipo que vá modificar, então pode ser que não funcione em alguns ambientes. Essa ambientação aqui ela é feita para o Linux baseado em Debian, então pode ser um Ubuntu da vida, um Linux Mint, seja ele qual for, Debian, aí vai, né? Você conhece aí as distros, vai funcionar nesse caso aí. Mas é um caso em específico, tá? Para a gente não ter esse problema de versões e na minha máquina não funciona e tudo mais, a gente vai usar o Katakura que a gente usou no nosso último encontro para dar uma olhadinha um pouquinho mais a fundo, nem tanto mais a fundo, mas um pouquinho mais praticar os comandos de Kubernetes. A gente vem aqui, ó, Kubernetes Introduction. A gente vai no primeiro cenário, Launch a Single Node Cluster, ou seja, a gente vai iniciar um cluster single node de uma máquina só, vamos startar o cenário, ele vai carregar. Eu carreguei aqui também no don'tpad.com/slideskill, que é tipo uma anotaçãozinha online que quando você fecha a aba e entra de novo, ela vai estar lá salva. Só para a gente colocar aqui o que a gente aprendeu até então, né? A gente falou sobre pods, a gente falou também sobre namespaces e sobre labels. A gente viu isso propriamente falando, né, no nosso encontro passado. A gente sabe que pods é uma estrutura, olha aí, estou sem conexão. A gente sabe que pods é uma estrutura, a menor estrutura ali do cluster single node, tá? E o namespace é o local, digamos assim, aonde que o pod ele vai residir, que a gente pode classificar, né? Ah, esse pod aqui vai para o namespace dev, o outro vai para o namespace produção, o outro vai para o namespace, sei lá, teste, alguma coisa do tipo. E dentro desse namespace, né, porque o namespace ele ajuda a filtrar os nossos pods, né, os nossos componentes. O pod, no caso, a gente pode filtrar por namespace. E dentro desse namespace a gente pode também filtrar não só pods, mas como também todos os outros componentes com labels, com rótulos. E aí a gente vai dizer, ah, dentro do namespace dev eu quero os pods com rótulo dev backend, alguma coisa do tipo, certo? Então, esses são os três conceitos técnicos, digamos assim, que a gente vai trabalhar hoje na prática aqui no Kubernetes. Certo? Então, vamos para a parte prática. Já iniciou aqui o cluster. E aí a gente tem dois comandinhos, tá bem? Eu preciso que você guarde esses comandos consigo. Como eu te disse, não precisa escrever eles. É interessante que você anote tudo mais, mas é importante que você preste atenção mais, não tanto também na sintaxe dos comandos. Dá uma olhada lá no meu site, bsocial.github.io, vão estar todos esses comandos listados
nesse formato, ou até mais alguns conforme vai atualizando o Kubernetes com o tempo. Vou sempre mantendo aquilo lá tudo atualizado, né? Minhas postagens atualizadas, diferente aqui do vídeo que é uma vez que a gente faz. Mas vai ter esses comandos lá e aí você pode ir lá copiar e colar, mas esse não vem ao caso você ficar escrevendo na mão aí, certo? Até porque a gente precisa tentar o que o comando faz em si, não tanto a sintaxe do comando em si. Em primeiro caso, eu vou minimizar isso aqui para deixar isso melhor para a gente. Como a gente viu, aqui a gente está no barra root. Só para a gente pegar aqui, a gente se situar. OS Release. A gente está num sistema operacional de distro Linux, né, baseado em kernel Linux. Ele é um Ubuntu na versão LTS 18.04. E aí tem algumas questões extras ali. A gente tem a versão. Vamos primeiro por partes. A gente primeiro vai fazer esse comando aqui. Tá? O Katacoda ele mostra, inclusive, ali nessa aba esquerda aqui, que a gente pode simplesmente copiar e colar o comando. Mas eu peguei lá do slide, que é a mesma coisa, para a gente iniciar sempre o Minikube, que é a versão single node, digamos assim, do Kubernetes, a versão compactada, que é a que a gente está trabalhando nesse momento. A gente faz o comando minikube starts menos wait, né, para não esperar, false, ali para startar o Minikube. Ele está na versão 1.8.1. Acho que tanto faz a questão de versão, porque esses nossos comandos são mais a base. Então, se você utilizar posteriormente aí o Katacoda com outro Ubuntu já atualizado, com outro Minikube, pode ser que esses comandos eles funcionam sim, porque eles são mais a base, né? Não são comandos tão específicos que podem mudar com o tempo no Kubernetes. E aí a gente pode mostrar depois de startada a versão do Minikube, Minikube version, né? Não tem mistério. Esse comando ele demora um pouquinho para iniciar, porque o que esse comando ele vai fazer? Ele vai instalar as imagens, no caso vai fazer o pull, vai fazer tudo mais, né, do que a gente precisa e vai criar os pods necessários do Kubernetes. Porque a gente viu no encontro passado que pods como o Kube API Server, né, tem o Scheduler, enfim, tem vários componentes técnicos, digamos assim, do K8S que funcionam como pods lá do Kube System, né, do namespace Kube System, que a gente pode acessar lá, depois a gente dá uma olhada, mas a gente vai ver novamente que eles são pods, assim como toda a estrutura do Kubernetes que a gente vai criar a partir de agora. E eles estão em um namespace. Tá bem? Então, quando a gente faz esse primeiro comando aqui, ele vai iniciar esses pods, mas e aí o que acontece? Os pods eles são compostos por containers, volumes e tudo mais. E aí containers possuem imagens, então ele precisa baixar essas imagens, preparar toda a configuração. Isso demora um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Pode ser que ele já encerre. Certo? Eu fiz um corte aqui porque demorou um pouquinho, então agora a gente voltou. Já iniciou. kubectl now, minikube. A gente pode aqui colar o comando para ver a versão. Vou dar só um Ctrl L para limpar o nosso bash. E aí ele vai mostrar a versão do Minikube, no nosso caso, que está sendo usada. Tranquilo, bem fácil com relação a isso. A gente pode ver informações do cluster. Todos os comandos que a gente vai utilizar aqui é utilizando o componente kubectl, né? Então, a gente já sabe que o kubectl é o componente que nós usuários, vamos utilizar para interagir via linha de comando com o Kubernetes. Então, todo comando começa kubectl, que é o componente, seguido aí do comando, da sintaxe do comando que a gente vai utilizar. Se a gente for ver informações do cluster, ele vai mostrar ali, então, Kubernetes Master está rodando, né? Então, ele está no localhost, na porta 8443, e também tem o kubedns, que ele está rodando localhost 8443, e aí tem alguns subdiretórios aqui que ele roda, inclusive com o kubeproxy, né? Que faz o gerenciamento ali da comunicação entre as máquinas. Então, a gente sabe que isso aqui está tudo funcionando. A gente já viu como é que a gente lista pods, né? Então, o kubectl get pods. E aí a gente pode listar também nodes, que são as máquinas do nosso cluster.
trocando só ali pods por nodes, kubectl get nodes, a gente vai ver que a gente está num ambiente single node, ou seja, de uma máquina única, de uma máquina master. Se eu teria um ambiente multinodes, ou seja, de muitas máquinas físicas, eu poderia hipoteticamente, né, ter uma máquina master ou mais máquinas masters seguidos de uma ou mais máquinas workers. Ia ser mostrado tudo aqui. Nesse nosso caso, a gente está rodando o Minikube, o status está pronto, então a gente está rodando uma máquina master. Aqui é o tempo de que ele está no ar e a versão dessa máquina nesse momento. Ok? A gente pode listar os namespaces do cluster, que é o que a gente viu no caso no encontro passado. A gente vai listar eles novamente, por quê? Porque a gente não criou nenhum namespace novo, né? Então fica mais interessante da gente entender como é que funciona o Kubernetes pelos seus namespaces padrões. Falando em namespace padrão, a gente vê o default ali, que é o namespace padrão do K8s. Quando a gente cria componentes nele, tudo fica ali no namespace padrão se a gente não especificar nenhum namespace. Então eu poderia colocar um kubectl create -f ali para executar um arquivo de manifesto para criar um pod ou criar um outro componente, sem especificar nenhum namespace, sem colocar aquela flag, né, -n nome do namespace. Se eu não colocar isso, automaticamente, por padrão, ele vai salvar no namespace padrão, namespace default, e aí eu posso listar os pods, né, kubectl get pods ou pod -n, qual que é o nome do namespace? Default. Def, dou um tab aqui, olha, ele autocompleta para mim. Dá um enter, não vai ter nada nesse momento porque não foi criado nenhum componente ainda por nós. E a gente também pode descrever, né? Vamos só limpar aqui o bash para deixar mais organizado. Vamos listar os namespaces e aí a gente faz kubectl describe para descrever, dei um tab ali para autocompletar, descrever o namespace cube-sy, dou um tab ali, vamos ver se ele autocompleta. Não, system. Vamos ver se está certinho. Cube System. Ele vai dizer ali que não possui nenhum recurso em Cube System. kubectl describe Cube System. Não, tá tranquilo então. Tem o node list, né? Então, para a gente ver alguma informação, kubectl, a gente pode listar os pods, então, já que ele não mostrou nenhum describe, porque a gente não tem nenhum recurso. Get pods do namespace Cube System. Aí sim a gente vai mostrar os pods, no caso, que são os padrões do Kubernetes do nosso K8s, seja ele de qualquer formato. A gente vai ter, como eu te mostrei no encontro passado, né? O API Server, o Controller Manager, o Proxy, que a gente viu agora há pouco, ali, né, atuando, o Scheduler para fazer o escalonamento. Então, tem todos esses, Storage Provider, que trabalha com os volumes, CoreDNS, o Minikube, o etcd, né, no caso. Todos eles estão executando, ou seja, está tudo funcionando de acordo com o planejado. E todos aqui têm um tempo de vida, digamos assim, né, desde que eles foram iniciados. Ok? A gente pode ver os pods do cluster, kubectl get pods, ok? Pode ver os nossos pods por namespace, como a gente viu do Cube System, inclusive como está aqui no slide. De todos os namespaces, então, get pods, kubectl get pods, menos all namespaces. Vou colocar aqui só para a gente fazer, né, no caso, por extenso, para a gente ver na prática. Vou botar aqui, ó, all namespaces, vou dar um tab para autocompletar. E aí estão todos os pods de todos os namespaces. E aí ele vai dizer, ó, do namespace Cube System, a gente tem o pod CoreDNS, seguido ali da versão dele, né, do ID dele, o status running, né? Então ele vai mostrar aqui no Cube System, etcd, Minikube, status running, tem um só atuando. Então você pode, por exemplo, ter 10 pods e o Kubernetes dizer não, esse tipo de serviço não está tendo tanta demanda. Então o kubescheduler ele vai iniciar, vai deixar pronto aqui só um dos pods, ou no caso, digamos assim, que você esteja no meio de um procedimento de criação de vários pods replicados.
E aí você faz esse getPods menos all namespaces no meio desse procedimento. Aí ele vai dizer, ó, de prontos tem 1 de 9, 5 de 9, alguma coisa do tipo, ele vai mostrar. Então você pode, enquanto um comando ele vai executando, você pode executar esse comando para mostrar. Inclusive, deixa eu ver se eu deixei anotado aqui. Ó, você tem a flag "-w" para mostrar interativamente. Então, se você está lá num processo, né, e acontece alguma coisa, você pode colocar a flag aqui "-w", que ele vai mostrar de uma forma interativa. Então, a gente não vai estar com a linha de comando aberta agora para digitar. Ctrl C a gente sai, agora sim, né? A gente pode digitar. Mas enquanto a gente não tinha dado o Ctrl C para sair do procedimento, a gente fica num status ali de observando. Cada vez que alguma coisa acontece no nosso cluster com relação aos pods de todos os namespaces, que foi isso que a gente fez, né? Então, cada vez que um pod é criado, deletado, tudo que o usuário pode fazer manualmente, ou o Kubernetes pode fazer também, né? Através da criação de serviços e tal, que o usuário solicita ao Kubernetes e o K8s mesmo vai lá e faz. Aí a gente vê aqui, tá sendo criado um pod de 1000, sei lá, alguma coisa do tipo, ou o status de running mudou para pending, para pendente, foi restartado 2 vezes. Aí a gente consegue ir vendo em tempo real todo o status do nosso cluster com relação ao comando aqui, que é com relação aos pods de todos os namespaces. A gente pode complementar, colocar "-w" e também colocar a flag "-o wide" para mostrar informações extras. "-o wide", porque daí a gente vê algumas informações extras. Então aqui a gente vê, né, de qual node ele pertence, qual é o IP. Aí lembra que a gente falou, deixa eu dar um Ctrl L aqui e fazer de novo esse comando, só para ficar mais fácil da gente visualizar. O namespace, então a gente tem o nome do pod, a gente tem o status dele, que ele tem um ciclo de vida, lembra? Quantas vezes ele foi restartado, idade, e todo pod tem um IP. Esse IP não se repete, a não ser, claro, aqui os do kubesystem, tá? Porque faz parte do componente do Kubernetes. Mas se a gente fosse criar novos pods e dar um kubectl getPods menos all namespace menos all wide, a gente veria que cada pod possui, no caso, o seu respectivo IP único, o seu endereço de IP único. Então tem o readiness, gateway ali, tem os nodes e tudo mais nominados. Tem mais informações extras. Ver pods do cluster, kubectl getPods, então que a gente já viu, getPods, tá? Ver informações do pod, a gente pode listar informações. Vou copiar e colar esse comando aqui para ser mais fácil. Vamos dar um Ctrl L aqui, vamos colar o comando. Aqui, ó. Então a gente vai descrever o pod etcd minikube de qual namespace do kubesystem. Se eu não identificar namespace, será que vai funcionar? Não. Por quê? Porque se você bem se lembra, quando eu não identifico o namespace, o que o Kubernetes vai entender por padrão? Que ele quer que você liste o pod etcd, nesse caso, né, minikube, do namespace default, porque você não especificou o namespace. Mas se você especificar que ele está lá no kube, namespace, né, kubesystem, vamos aqui, kubesystem, opa, aqui. Agora sim, porque ele vai dizer, opa, não. Então a gente vai entrar lá na pastinha, digamos assim, do kubesystem e vamos ver onde é que está o pod. Cadê? Etcd minikube, certo? Então aqui a gente tem várias informações e a descrição do nosso pod que a gente vê por extenso, como IP. A gente vê, né, os IPs, pode ter mais de um, né, dependendo da quantidade de containers e tal. O componente etcd que está relacionado, o nome, o namespace, enfim, tem muita informação. Status também, que é bem importante. Tem várias informações, você pode dar uma olhada com mais calma aqui. E certamente esse comando vai ser útil para você no dia a dia para saber um status mais detalhado do pod que você criou ou desse pod aí de algum componente técnico do K8s.
Estava sem conexão aqui, mas então, os objetos do Kubernetes são os pods, que a gente já deu uma olhada, são os namespaces e também são labels. Eu vou fechar aqui para facilitar a nossa visualização. A gente já falou sobre pods, um pouquinho até sobre nodes também, né? Sobre as máquinas do cluster, informação do nosso cluster. A gente pode criar um namespace com kubectl create namespace. A gente vai criar o Bsocial, tá? O namespace chamado Bsocial. E aí a gente pode listar, né? kubectl, de novo, kubectl get namespace. Namespace ou namespaces com S, né? Tanto faz, ó. Ele funciona de qualquer modo, ele é bem prático, bem elástico com relação a isso. E aí já tem um namespace chamado Bsocial, certo? A gente pode criar um namespace ali mais geral, a gente vai criar um Nginx, vamos dar um Ctrl L aqui, e a gente vai anexar esse pod, tá? Vamos só ver a sintaxe do comando. Então, a gente vai criar um pod chamado Nginx, ele vai estar rodando aqui no pod versão 1, a imagem dele é de Nginx, de um Nginx, servidor Nginx, e a gente vai estar atuando no namespace Bsocial, que a gente criou. Vamos dar um Enter. Pode ser que demore um pouquinho para criar, não demorou, foi tranquilo. Vamos listar os namespaces, certo? E vamos listar os pods, get pods, -n, como é que é o nome do nosso novo namespace? Bsocial. Aqui, ele já autocompletou pra gente. Vamos lá, devagar, eu dei 2 tabs ali. Bsocial. Vamos lá? Aí, ó. E aí ele tá mostrando, ó, Nginx, ele tá criando o container e tal, né? Então, se eu der um "-w", a gente vai acompanhar em tempo real, né? Ah, criou o container, tá em running e tudo mais, certo? Como é que eu saio desse "-w" aqui dando um Ctrl C? Que aí a gente cai fora dessa iteração em tempo real, certo? Clear ou Ctrl L aí para limpar o seu bash, no caso, para te ajudar. A gente pode criar o pod via comando, né? Então, tranquilo com relação a isso. Ou via arquivo de manifesto diretamente. Eu coloquei aqui via o comando cat, então não é necessário colocar lá o kubectl create -f nome do manifesto.yml, né? Eu só coloquei aqui o comando diretamente, que a gente coloca o conteúdo dentro. É provável que copiando e colando aqui do slide não vai funcionar, tá? Porque, como eu te disse, a gente precisa cuidar com relação à indentação quando a gente trabalha com YML, né? Com YAML, que é uma linguagem de marcação, como no Python, né? Que é a linguagem de programação. Nessa linguagem de marcação YAML, a sintaxe, a indentação faz parte da sintaxe. A sintaxe, ela possui indentação. Então você precisa cuidar. Geralmente a indentação de uma tabulação não é um tab, mas na verdade é um ou dois espaços em branco, tá? Então quando é um subitem, digamos assim, né? Por exemplo, aqui um name seriam 4 espaços em branco, algo do tipo, né? Porque 2 seriam da primeira indentação e 2 da segunda indentação aninhada, algo do tipo. Então você se atente a isso, vai testando na prática ali até dar certo. Que é tranquilo com relação a isso, é questão mais de indentação mesmo. E a gente pode criar um manifesto, pode no caso, nesse caso, via manifesto específico, né? Nesse caso aqui a gente criou um arquivo manifesto.yml, é o nome do nosso arquivo de manifesto, e a gente acopla o comando kubectl create -f, nome do arquivo de manifesto, que é arquivo manifesto.yml, e a gente vai salvar esse pod que vai ser criado, né, de acordo com o conteúdo interno desse arquivo de manifest. Ele vai ser guardado, digamos assim, lá no namespace Bsocial que a gente criou. E a gente também pode exportar o manifesto de um pod, como a gente viu nos encontros passados, colocando o conteúdo do comando, vamos lá, kubectl getPod nginx, que foi o pod que a gente criou, -o yml, que a gente vai salvar em yml, do namespace Bsocial, porque senão o Kubernetes vai entender que seria do namespace padrão.
Então a gente precisa dizer que ele está salvo lá no namespace subsocial -- export, que aí a gente vai colocar todo esse conteúdo para dentro de um arquivo chamado nginx, nesse caso é um arquivo de manifesto chamado nginx.yml. A gente pode também não redirecionar esse arquivo, só mostrar uma saída na tela, que a gente pode retirar o export, né, para ver na tela, e também não redirecionar para esse arquivo aqui, tá? A gente pode simplesmente colocar o comando e sem o export para ver a saída na tela, ou só com o export para ver a saída na tela, tá? Certo? Então a gente estava falando também sobre os componentes e agora a gente pode ver um pouquinho sobre label. Isso aqui que eu vou colocar, né, o comando de ver as labels, kubectl get pods -- show labels, a gente vai mostrar as labels dos pods do namespace subsocial. Vamos ver se tem alguma label salva. Tem, ó, por padrão tem. Aqui, ó, já mudou inclusive o status do pod nginx. Os containers já estão em execução, o pod já está em execução e a label é run igual a nginx. Então ela tem a label run, ela é baseada no equality base, não é set base. Então ela tem igualdade aqui, como a gente viu nos encontros passados, e ele trabalha com run seguido do valor nginx. A gente pode atribuir uma label ao pod. Vamos fazer aqui. kubectl label pod. Como é que é o nome do pod? Nginx, não é nginx pod. Do namespace subsocial, então tem o valor ali, novo nginx. Claro que tem o run ali, ele já está em execução, ó, com o nginx, certo? Então a gente não pode sobrescrever. Ah, eu posso trocar então, né, no caso. Vamos colocar ali, ó, tier. Aí, pronto. Aí a gente pode listar aqui, só para te mostrar, como eu te disse no encontro passado, a gente pode colocar mais uma label no pod. No caso, pode, né? É permitido. Mas aí a gente não pode sobrescrever com a mesma característica da label, certo? Mesmo que o valor dela seja diferente, a gente não pode trocar. E eu coloquei aqui como tier, né? Só para identificar que pode fazer isso, mas que a gente tem que ter cuidado, porque mais lá para frente a gente vai falar de match labels, ou componentes em match labels, onde que a gente vai linkar as labels, né? Que as labels para filtragem e para identificação dos pods serão importantes nesses quesitos. Então, para relacionar com outros componentes do K8s. Então, é importante que a gente tenha um pouco de cuidado com relação a labels. Não é como qualquer label de uma linguagem de programação, que é uma coisa mais simples. Aqui a label ela também tem um papel fundamental. Para excluir um pod, como é que a gente faz? kubectl delete pod. Vamos tirar o namespace aqui para apagar o nginx. E aí a gente vai ver que ele não apaga o nginx, só porque eu queria te mostrar mesmo o que acontece. A gente não identificou namespace, por padrão, o K8s vai entender que a gente quer apagar o pod, nesse caso o pod chamado nginx, do namespace qual deles? Do default, do namespace padrão. Então eu tenho que sempre identificar o namespace, no caso esse pod está salvo lá no namespace subsocial, e aí sim, tá? A gente está apagando ele. É um processo que demora talvez um pouquinho. Vamos ver aí. A gente pode listar aqui os pods, né, mesmo com as labels. E ele vai dizer, não tem recursos funcionando no namespace subsocial. Que a gente apagou o nosso pod que a gente tinha. Posso aí, inclusive, fazer digamos assim, um delete com where, né? Trabalhando com SQL aqui, por causa que a gente pode fazer um delete pods, excluir pods, com a label que a gente identifica. Então, a gente pode fazer várias filtragens, é como eu te disse, a gente pode filtrar por namespace e fazer mais uma filtragem extra com label ou labels, né? Que a gente pode identificar um ou mais namespace, um ou mais labels, uma ou mais labels. Nesse caso aqui, a gente vai deletar os pods com a label run igual a novo nginx de todos os namespaces. Então, o kubectl, né, ele vai procurar em todos os namespaces pods com a label run igual a novo nginx. Nesse formato aqui, o que ele encontrar com a label run nginx em todos os namespaces, ele vai deletar esses pods. Eu poderia também dizer, não, eu quero
apagar os pods com a label L, né? Aqui, run igual a novo nginx, menos L tier igual a nginx, que daí eu diria duas labels. Todo pod que tiver a label run novo nginx ou a label tier igual a nginx, do namespace menos n, né? No caso aqui, como aqui, né? Menos n ubsocial. Aí eu apagaria todos os pods que possuem essas duas labels nesse namespace ubsocial. Então eu vou fazer uma filtragem bem mais aprimorada para executar esse comando. É um comando de CRUD, né? A gente pode criar, editar, visualizar e apagar pods, namespace, nodes e labels, né? O que a gente vinha trabalhando até então. Tem mais coisa por aí, mas até então nodes, que são as máquinas, pods, que são esses componentes aí, como que se fossem os containers, né? São os elementos que a gente trabalha, os componentes que a gente trabalha no K8s, que a gente gerencia, tá? Os pods, a gente viu os namespaces, que são os locais onde é que os pods ficam, e as labels, que são os rótulos, que são ali uns nomezinhos que a gente usa para classificar e filtrar esses pods, e não só para pods, que também servem, no caso as labels servem para outros componentes, para a gente fazer essa, inclusive essa relação que a gente chama de match label, ali com outros componentes do K8s. E eu estava vendo aqui que a gente trabalha também com services, que a gente já vai ver nos próximos encontros. A gente vai dar uma olhada com os services. A gente já faz aqui um kubectl get services. A sintaxe do comando é a mesma, só muda o nome do componente. Então a gente tem dois serviços, tá? A gente tem o Kubernetes trabalhando do tipo, que tipo que é? Cluster IP. A gente já vai ver esses tipos posteriormente, tá? Qual que é o cluster IP? É esse P aqui, né? Qual que é a porta que ele está atuando? É uma TCP 443. A gente também tem o kubesystem, qual funciona o kubedns, para questão de rede. Também é um cluster IP com esse IP, né? Não tem um IP externo em ambos os casos. E aqui ele atua nessas portas, certo? Então esses são os services do Kubernetes. A gente vai mostrar em encontros posteriores mais detalhes sobre isso. Em portas ele mostrará a porta do host, seguido do dois pontos porta do service. Então se a gente tiver alguma coisa nesse tipo, como em external IP, ele vai provavelmente mostrar nesse formato aqui. E a gente pode também editar um manifesto com o kubectl edit, tá? Pod nginx do Ubsocial. Ele vai abrir o Vim. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui. Vamos lá. Vou dar a seta direcional para cima, que aí a gente volta no histórico dos comandos. Vou dar um Ctrl C. Aqui o comandinho, vamos deixar tudo bem certo. E aí a gente consegue dar uma olhada no arquivo de manifesto. E aí ele vai abrir o Vim, tá? Que é um editor um pouquinho diferente dos demais. E aí você pode ver que a gente criou o pod através do que? Do comando direto, né? A gente não criou nenhum arquivo de manifesto, mas automaticamente a gente tem um arquivo de manifesto relacionado. Quais que são os componentes desse arquivo de manifesto? Deixa eu botar um F11 aqui para melhorar a visualização para a gente. Então, a mesma coisa que a gente vinha trabalhando até então, a API version, o kind, que é o serviço, que tipo de manifesto, que tipo de componente esse manifesto vai criar? Um pod. Quais são os dados dele? Então, labels. Lembra que a gente atribuiu a label tier novo nginx, eu acho que uma coisa do tipo? Ela foi atribuída, no caso, quando eu crio, essa nova label ela vai ser atribuída embaixo do run aqui. Por padrão, ele já criou a label run nginx. Tem o nome do pod, nginx, namespace. Qual que é o namespace? Ubsocial. A versão do recurso, né? Então tem o local dele, o ID, todo pod tem um ID aqui. Quais são os containers, tá? A nossa imagem nginx, baixar a imagem sempre, né? Fazer o pull dela. Qual que é o nome do container? nginx, recursos, então tem outros, ó, volumes. Então a gente tem volume padrão, né, do K8s, políticas de DNS,
nome do node que a gente está é o Minikube, ou seja, a gente está atuando em um cluster single node, o node é o Minikube, é o master, então vai estar sempre ali. Restart policy, né, a política de restartar. Quando der uma falha, o que o Kubernetes vai fazer? Ele vai sempre, always, restartar esse pod. Nome do scheduler, do escalonador, que é o padrão, e assim por diante. Ó. Aqui tem algumas outras informações extras. Ó, aqui inclusive a gente fala de volume, tem um volume padrão para armazenamento permanente de dados, permanent storage. Tem alguns status, tá? Então tem ali, ó, os tipos de status. Isso aqui é padrão do K8s, a gente já viu, lembra? Do ciclo de vida de um pod. Ele é inicializado, os containers não estão executando, finalizado, containers não executando, containers executando, enfim, né? Pode estar sendo escalonado e assim por diante. Ele vai fazendo aqui. Para a gente sair desse comando, desse arquivo, perdão, a gente coloca dois pontos seguido de quê? Aí a gente sai desse comando, certo? Posso dar um Ctrl C aqui para abordar também ali. Ok. Vamos vir aqui. Beleza. Só dar um tirar do F11. E é o que a gente tem até então. Certo? Ver labels, atribuir labels, editar teclas ESC. Tudo bem. A gente pode fazer um ESC se a gente está dentro do arquivo em modo de edição, né? Aí dois pontos WQ para respectivamente salvar e sair, mas ali a gente não editou nada, então é só a gente colocar dois pontos que ele sai do arquivo que é aberto no Vim, né, no Vim Editor, por padrão ali no K8s, certo? De comandos em single nodes era isso. Como a gente viu nesses dois últimos encontros, a gente trabalhou o conceito de node, que são as máquinas físicas. A gente pode fazer um CRUD de nodes via Kubernetes, né? Criar, editar, visualizar e deletar. Nodes, máquinas, pods, que são os componentes que a gente gerencia no Kubernetes, né? Os menores componentes, como se fossem os containers ali. Né? Então a gente viu nodes, pods, namespaces, que são os locais onde que os pods eles ficam, né? Que a gente pode classificar, né? Jogar um pod para um namespace, outro para outro. E também label, que é uma rotulação que a gente pode dar a componentes do K8s, não só a pods, mas também a qualquer outro componente propriamente dito do K8s, que aí a gente vai poder referenciar em comandos através dessas labels, através desses rótulos. A gente viu isso via kubectl, mas também existe o dashboard que a gente pode acessar, a gente vai ver isso no nosso próximo encontro, que é uma interface GUI, ou seja, com Graphical User Interface, com interface gráfica, que a gente acessa lá no navegador em IP local, que a gente vai ver, né, no próximo encontro, que a gente pode fazer toda essa gestão via janelinha, digamos assim, do browser, com botões e dashboards e gráficos e tudo mais, que a gente vai ter uma ideia de uma forma bem panorâmica, bem geral mesmo, de como funciona o dashboard do Minikube. A gente vai ver esses detalhes e muitos outros nos encontros posteriores e principalmente no nosso próximo encontro a gente vai trabalhar sobre o dashboard, o painel de controle do Minikube com interface gráfica, ok? Mais informações lá no meu site, bsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, o link dele vai estar na descrição, perdão. Senão você simplesmente acessa lá o site e aí você vai ter todos esses comandos aqui que você pode guardar eles em um local aí para quando precisar utilizá-los já ter a todos eles à sua disposição. E nos vemos no nosso próximo encontro de Dashboard Minikube. Um abraço e até o nosso próximo encontro.